Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que é literalmente a espinha dorsal de qualquer construção, a análise estrutural. Mas calma, não vamos falar de fórmulas complicadas. Pelo contrário, vamos encarar isto como uma história. A história de uma batalha invisível e constante que acontece dentro de cada parede, de cada pilar, de cada edifício. Alguma vez pararam para pensar nisto? Como é que um arranha-céus que pesa milhões de toneladas fica ali paradinho sem se mexer? É desafiar a gravidade, o vento, tudo? É uma pergunta que parece simples, mas a resposta é fascinante. E é precisamente essa a pergunta que vamos responder hoje. Pois bem, o primeiro grande segredo é este. Um edifício não é uma coisa parada, estática. Pelo menos não para um engenheiro. Na verdade, é mais como uma máquina. Sim, uma máquina em constante funcionamento, numa batalha invisível 24 horas por dia contra a gravidade, o vento, o próprio peso, tudo o que a quer deitar abaixo. E é aqui que entra a análise estrutural. Basicamente, o que ela faz é seguir o rastro do peso. É isso mesmo. É a ciência que mapeia a viagem que qualquer carga, qualquer peso, faz desde o ponto mais alto do edifício até chegar sem e salvo ao seu destino final, o chão. Ora, e nesta viagem há uma regra de ouro. Uma lei que é absolutamente inquebrável na construção. É muito simples. Nada flutua. Ponto final. Cada força, por mais pequena que seja, tem que encontrar um caminho para o chão. Não há outra opção. Não há exceções. E então, que caminho é este? Bem, é um percurso muito bem definido, quase como uma hierarquia. A carga começa na laje, desce para a viga, da viga passa para o pilar e do pilar, finalmente, para a fundação. É este o caminho que vamos seguir agora, passo a passo. Muito bem, vamos começar a descida. A primeira fase da viagem foca-se nos elementos que recolhem e transportam o peso na horizontal. O primeiro passo, o ponto de partida de tudo, é a laje. O que é a laje? É o chão. O chão que pisamos. É aqui que tudo começa. É a laje que aguenta o peso das pessoas, dos móveis, tudo o que está num andar. E a sua missão é pegar nesse peso todo e passá-lo para as suas bordas, para as suas extremidades. E o que é que está à espera nas extremidades? As vigas. E a analogia aqui é perfeita. As vigas são como os braços da estrutura. Elas apanham a carga que a laje lhes entrega e carregam-na, na horizontal, até aos suportes verticais. É um trabalho de equipa. Ok, a carga já foi recolhida e viajou na horizontal. Agora entramos na fase final da entrega. É a altura de descer na vertical, em direção ao solo. E quem faz esse trabalho são os pilares. Se as vigas eram os braços, então os pilares são as pernas do edifício. A função deles é muito direta. Recebem toda aquela carga imensa das vigas e, puf, levam-na direito para baixo, sem desvios. E isto mostra bem como os trabalhos são diferentes. As vigas, elas sofrem o que chamamos de flexão. É uma força que está constantemente a tentar dobrá-las, a vergá-las. Já os pilares, coitados, sofrem de compressão. É uma força que os tenta esmagar, achatar. Cada um com a sua batalha. E chegamos ao destino, o passo final, a fundação. É aqui que os pilares entregam a sua carga, e não estamos a falar de pouco peso, são milhares de toneladas. A missão da fundação é crucial, pegarem toda essa força super concentrada e espalhá-la como se fosse manteiga no pão por uma área de solo muito maior. É isto que impede que o edifício simplesmente se enterre no chão. Pronto, a viagem das cargas terminou. Mas qual é o objetivo disto tudo? De todo este movimento, de toda esta transferência de forças? A resposta é, na verdade, um paradoxo. O objetivo é a quietude total, o não movimento. Exatamente. O objetivo final de todo este percurso de forças é atingir uma coisa chamada equilíbrio estático. E o que é que isso quer dizer em bom português? Quer dizer que o edifício está proibido de fazer três coisas. Não se pode mover, nem para os lados, nem para cima ou para baixo, não pode girar e, claro, a mais importante, não pode partir. A viagem está feita, o peso chegou ao chão. A missão parece cumprida. Mas fica aqui uma última pergunta, não fica? Como é que o chão, o próprio solo, consegue agarrar a fundação com força suficiente para anular isto tudo, para manter um monstro de toneladas perfeitamente quieto? Isso já é outra história, a história dos apoios estruturais.